Bom dia, pessoal. Pois bem, voltamos às nossas aulas semanais, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje, obrigatoriamente, vamos recapitular o que já vimos na aula anterior e também pegarmos um assunto novo, um conteúdo novo para vocês aqui. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, na aula passada ficou faltando falar sobre óxidos e sais, certo? Mas já que a gente vai pegar essa parte de óxidos e sais, a gente vai poder também abranger características gerais e comuns a ácidos, bases, óxidos e sais. Assim fica mais fácil vocês entenderem, fica mais simples de aplicar, porque a gente agora vai entender como funciona nas suas características cada uma dessas substâncias que eu citei para vocês. Em seguida, falaremos também com respeito à escala de pH. Como calcular o pH? Para que serve pH? Não somente pH, mas também pOH. A galera acha que pH só é calculável pH. Não é. Existe também a escala de pOH, que ambos somados dá 14. Tá? É uma escala que a gente vai aprender a calcular e aprender a manusear também. Então, dito isso, vamos para a aula. Bom, pessoal, como eu falei para vocês na última aula, falamos sobre ácidos, bases e então paramos, né? Agora vamos retomar o estudo dos sais e óxidos. Então, iniciamos falando que os sais, eles são produto da reação entre um ácido e uma base. Então, quando nós falamos que vamos neutralizar um ácido, significa dizer que nós vamos reagir um ácido com alguma base para que o pH fique equilibrado. Porque a gente sabe que ácido é um pH muito baixo e básico é um pH muito alto, né? Então, na escala de pH, que vai de 0 a 14, nós podemos dizer que ácido é toda substância que tem pH abaixo de 7, básico é toda substância que tem pH acima de 7 e neutro é pH igual a 7. Então, se eu digo que vou neutralizar um ácido, significa que eu vou deixar o pH daquele ácido próximo a 7, ou, na verdade, próximo não, muito próximo a 7 ou exatamente igual a 7. O que isso vem acarretar nossos estudos sobre ácidos, bases e sais e óxidos. Significa dizer que quando nós reagimos um ácido com uma base, até o pH chegar em 7, nós formamos aí um sal. Esse sal ele tem uma característica diferenciada do ácido e da base. Por quê? Embora um ácido ele só seja ácido, né, tenha só pH abaixo de 7, o sal ele pode ter 3 faixas de pH aproximadamente. Um sal pode ter a característica ácida, básica ou neutra. Ele pode ter as 3 características nele mesmo. Então o sal ele é um pouco mais complexo. E isso significa dizer o seguinte, que quando eu digo que eu tenho um sal ácido, significa dizer que o meu ácido é muito forte e minha base é muito fraca. Ambos reagiram e o pH predominante foi do ácido. Já o sal básico, ele é formado através da reação entre uma base forte e um ácido fraco, que no momento da sua hidrólise, tá certo? Há um excesso de íons H+ ou OH-, e aí o pH vai diferenciar, certo? Diferentemente acontece com os sais neutros. Então, sais neutros, eles ocorrem quando eu tenho tanto um ácido forte quanto uma base forte. E aí há completa neutralização do ácido, equilibrando aí o pH 7. Mas qual é a aplicação prática que eu tenho no dia a dia envolvendo um sal? Simples demais. Você pode ter a usabilidade de um sal para um antiácido, por exemplo. O que é um antiácido? Antiácido aqui é um comprimido que a gente compra na farmácia, que vai ser dissolvido em copo com água para misturar, né, copo com água, para poder equilibrar o pH do seu estômago. Quando você está com azia, uma má digestão, queimou lá no estômago, você usa um antiácido para neutralizar o excesso de ácido clorídrico, que é o suco gástrico lá no seu estômago, e aí a acidez do estômago cessa. Ou seja, você tem aí o equilíbrio da sua azia. E esse tipo de reação que nós acabamos de falar aqui com relação à neutralização da base e do ácido para formarmos um sal, se dá o nome de reação de neutralização, tá certo? Então, ó, como ocorre uma reação de neutralização? É justamente no meio aquoso
quando nós temos um ácido liberando H+, tá? E nós temos a base liberando OH-. Então eles vão reagir, ou seja, o OH- vai reagir com H+, para formar sais envolvendo o cátion e o ânion e também formando uma água que é proveniente do produto do OH- com H+. Tá? Então nós temos que H+, mais OH- vai formar água e o cátion mais o ânion vai se combinar para formar o sal. Então toda a reação com ácido e base vai formar, ó, um sal e uma água. Ácido, base, sal e água. Então, de acordo com o que nós já vimos até agora, um sal ácido é quando eu tenho um ácido muito forte, ou seja, um HCl, por exemplo, ácido clorídrico, reagindo com uma base fraca. Nesse caso não é uma base fraca, aqui seria um sal neutro, né? Porque temos tanto a base quanto o ácido sendo fortes. Mas, em termos práticos, se eu colocar aqui um ácido muito forte com uma base muito fraca, eu vou formar aqui um sal ácido, tá certo? Como resultado. Se eu inverter os lados, botar um ácido fraco com uma base forte, eu vou ter a formação de um sal básico. Neste caso daqui, HCl com NaOH vai formar o NaCl ou cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha que vocês usam, que a mãe de vocês usam para temperar a comida. Então, ó, o NaCl é um sal do tipo neutro, tá? Porque temos base forte com ácido forte. Uma coisa muito importante para se dizer aqui é que sempre que houver reação de neutralização, o cátion que vai sair da base e o ânion que vai sair do ácido, eles vão se combinar para formar um composto iônico, tá certo? Sempre que for reação entre ácido e base, tá, vai formar um composto iônico, que é o sal conhecido. Então, características intrínsecas aos sais. Todo sal ele vai ter sabor salgado, tá? Eles serão sólidos e são também compostos iônicos. Além disso, são compostos de fundamental importância no nosso dia, porque sempre usamos os sais. Na cozinha, né, temos o cloreto de sódio. No mar, temos uma mistura de cloreto de carbonato de sódio, carbonato de potássio, cloreto de sódio também, cloreto de magnésio. Isso tudo, tá, são sais que são muito usados na natureza. Então, para a gente treinar, né, a gente vai completar essa tabelinha daqui com a nomenclatura, né, com as reações seguintes. Então, nós temos completas reações de neutralização abaixo, com as fórmulas das substâncias disponíveis na tabela aqui. Então, ó, letra A, NaOH mais HCl, que é exatamente igual, ó, ao NaCl mais água. Então, nós temos aqui com aqui para formar o NaCl mais água. Pela regrinha que a gente viu, ó, H+ combina com OH- e forma a água, certo? Nós temos Na mais Cl menos. Eles vão se combinar, ó, sempre. É primeiro o positivo, que é o Na+, e depois o negativo, que é o Cl menos, ó. NaCl mais água. Aqui, ó, NaOH mais HClO formando. Então, ó, lembrando da regrinha. Nesse caso de cá, cadê? NaOH, pronto. Aqui, ó, NaOH mais HClO. Lembrando da regrinha. H+ se combina com OH- e forma a água. Aí eu tenho, ó, ClO- e Na+. Sempre é primeiro o positivo, o Na+, e depois o negativo, que é ClO-. Pela regrinha, a gente tem, ó, NaClO. Então, NaClO preenche essa lacuna aqui. Depois, a letra C diz o seguinte, ó. Eu tenho como produto MgSO4 mais 2 moléculas de águas formadas. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, vou separar aqui quem é quem. Primeiro, eu tenho SO4, Mg. Sabemos que na tabela periódica o magnésio ele faz parte da segunda família da tabela, ou seja, da família 2, da família 2A. Então, se é da família 2A, o NOx do magnésio é 2, então é Mg2+. Para neutralizar o Mg2+, eu tenho que ter o sulfato SO4 sendo 2-. Então eu tenho SO4 e Mg. Mg é positivo, SO4 negativo. Então, se eu tenho Mg positivo,
Quem na tabela significa aqui Mg? É esse de cá, né? Mg daqui, ó. Pode dizer que é 2, ó, aqui. Esse 2 é do Mg2+. Quem nessa tabela termina em SO4? Aqui, ó, H2SO4. Então, H2SO4 reagindo com hidróxido de magnésio, nós temos a formação do sulfato de magnésio mais 2 moléculas de água. Pois bem, já que falamos dos sais, falta falarmos dos óxidos. O que são óxidos? Os óxidos são compostos químicos inorgânicos considerados binários oxigenados. Significa dizer o seguinte, que são compostos formados por dois elementos químicos, tá certo? Em que um deles apenas, obrigatoriamente, é o oxigênio, tá? Existem aí diversos tipos de óxidos. Então, alguns vão se destacar, como por exemplo, os óxidos ácidos, os anidros e os óxidos básicos. O que significam eles? Ó, da mesma maneira que eu classifiquei os sais como sal básico, sal ácido e sal neutro, eu vou ter uma classificação muito parecida para os óxidos. Ó, óxidos ácidos, anidros e óxidos básicos. Pode perceber que existe uma certa correlação entre as classificações. A gente vai ver daqui a pouquinho, com mais calma, sobre esse processo. Então, os óxidos ácidos, eles são, quando hidratados, ácidos, como o próprio nome já diz. Então eu tenho um óxido que, quando é adicionado à água, o pH vai dar abaixo de 7. Tá? Já os óxidos básicos, em água, quando reagem com a água, eles formam compostos com pH acima de 7. Tá? Então eu posso dizer aqui, ó, óxidos ácidos mais água formam ácidos. Tá? Então nós temos aqui, ó, gás carbônico com água, vai formar um ácido carbônico. Então eu tenho o H2CO3. Os óxidos básicos, quando reagem com água, eles vão formar os hidróxidos, substâncias nas quais o pH é acima de 7, ou seja, são bases. Tá? E aqui eu tenho como exemplo o óxido de sódio reagindo com água para formar o hidróxido de sódio, que é uma base, certo? Bom, falei para vocês sobre as características comuns aos sais e aos óxidos. Né? Sais temos um sabor um pouco mais salgado, são compostos iônicos e tal. Agora ficou faltando falar das características dos ácidos e das bases. Então, ácido, podemos dizer assim, que tem gosto um pouco mais azedo e causa mudança de cor em pigmentos. Tá? Já a base, ela vai ter um gosto bem amargo, adstringente, e uma sensação escorregadia, algo um pouco mais pegajoso, escorregadio mesmo. Então com isso nós já encerramos a ideia principal dos ácidos, bases, sais e óxidos. Agora nós vamos entrar em algo um pouco mais complicadinho, que é a escala de pH e também as suas definições matemáticas. Muito importante prestarem bastante atenção nisso aqui, porque é algo que vocês vão levar para a vida inteira de vocês. Porque em muitos vestibulares não se aplicam tanto mais essa questão das ideias, né, teoria dos ácidos e bases. Eles pegam a teoria e botam aplicabilidade nisso. Qual o tipo de aplicabilidade? Calcular pH, calcular constante de ionização, calcular constante de protonização. Essas coisas são muito importantes para vocês aprenderem e fixarem na mente. Então, para começar falando sobre escala de pH e como calcular, a primeira coisa que temos que colocar em mente é que existe o chamado produto iônico da água. Como assim, professor, produto iônico da água? O que significa isso? Simples, jovem mancebo. Preste atenção. Alguns cientistas, né, descobriram que a água, mesmo em estado muito puro, tá, ainda possui uma pequena quantidade de condutividade. Ou seja, ela, mesmo em estado muito puro, ela ainda passa corrente entre ela. Então, a resposta que eles obtiveram, a teoria que eles tiveram é que a água, mesmo sendo muito pura, ela pode ainda estar assim ionizada. O que isso significa? Que se eu tenho uma água puríssima que está passando corrente, alguma substância ali possui caráter ácido, outro caráter básico. E nesse processo vai produzir íons para termos aí produção de corrente elétrica. Tá? Um cientista foi estudar e descobriu que existe uma equaçãozinha que rege esse tipo de produto iônico da água, que é essa equaçãozinha daqui, ó. Ou seja, é a constante de equilíbrio. Ele está estudando essa reação
em um equilíbrio químico, tá certo? Equilíbrio químico significa dizer o seguinte, que as velocidades de reação, tanto na via direta quanto na via inversa, em um momento vai se igualar. Ou seja, eu vou formar para esse lado de cá H3O+, e OH-, e na mesma velocidade que eu formei esse produto vai se combinar para formar esse reagente de cá. Então, em um certo momento, eu não vou ver mais a ação de formação de produto e também não vou ver mais a reação de produção de reagente. Ou seja, chegou em um equilíbrio dinâmico, certo? Esse equilíbrio dinâmico é muito importante para diversas reações químicas que existem na natureza. Porque é no equilíbrio químico que a gente consegue identificar alguns padrões. Como, por exemplo, aqui, a constante de equilíbrio que vai prever para mim qual é o pH ideal. Nesse caso, perceba que ele fixou a temperatura em 25 graus Celsius, que é considerada a temperatura ambiente na ciência. Então nós temos aqui, ó, H3O+, tá? Vezes OH-, dividido por H2O ao quadrado. Mas por que, professor, aqui está tudo elevado a 1 e aqui está ao quadrado? Observe o que a gente viu, já em equilíbrio químico. Os produtos, eles ficam em cima, tá? Os reagentes ficam embaixo. E aqui, ó, o índice, tá certo? Das minhas, da minha reação química, da minha equação química, eles vão servir como se fosse potência. Então, se aqui, ó, o índice é 2, aqui a potência vai ser 2. Aqui, ó, o índice é 1, tá? Então, a potência é 1. Então, fica produtos multiplicando um pelo outro, ó, esse vezes esse, sobre esse de cá ao quadrado. Isso chamado é constante de equilíbrio. Mas, olha, um fato interessante que eu tenho que mostrar para vocês. Produtos, né, substâncias puras ou líquidas, tá, sendo líquidas ou sólidas, equivalem a 1. Como a água aqui está estando, a gente está estudando ela no estado puro, então ela é considerada 1, então ela não entra aqui na equação final, tá? Então eu posso dizer para vocês da seguinte maneira, que eu tenho o chamado Kw. A minha constante de equilíbrio agora virou um Kw, que significa dizer K, water. O W significa water, que é água em inglês. Então, se eu tenho 10 aqui, ó, se eu sei que substância ácida ela é abaixo de 7 e substância básica é acima de 7 na escala de pH, quando eu multiplico ambos, eu tenho 1 vezes 10 a menos 14. Observe que é 7 mais 7, que dá 14. É 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7, que vai dar 10 elevado a menos 14. A gente vai ver isso com calma na próxima aula. Para começarmos a calcular pH, nós precisamos entender como funciona o seu cálculo. O cálculo de pH se dá por essa equação aqui, ó. pH é igual a menos log da concentração do H3O+. Poxa, professor, mas como é que eu vou calcular se eu não sei como calcular a concentração? Sabe, eu ensinei para vocês. Na maioria das questões, a concentração de H3O+ já vai ser dada. Ou ela vai ser dada de forma implícita, né? Dando um ácido para vocês calcularem a concentração de um ácido forte. E a concentração do ácido forte é igual à concentração de H3O+, certo? Não tem erro. A mesma coisa para POH. A POH é igual a menos log da concentração de OH-. Professor, como é que eu calculo a concentração de OH-? Simples. Você vai ter lá o dado já dado na questão, né? O dado na questão, ou ele vai ser dado de forma implícita, pedindo para você calcular a concentração de uma base forte, na qual a concentração da base forte é igual à concentração de OH-. Por quê? Então, quando eu digo que um ácido forte, a concentração dele é igual à concentração de H+, ou de H3O+, é porque num ácido forte ele está totalmente ionizado em água. Quando eu adiciono um ácido forte em água, ele se ioniza totalmente, ele não sobra resquícios. Tá? Então, se ele dissociou totalmente, se ele ionizou totalmente, a concentração de um é a mesma coisa da concentração do outro. Mas quando eu tenho um ácido fraco, uma base fraca, existe um percentual desse ácido e dessa base fraca que não vai reagir em água. E ele tem que ser subtraído do meu resultado final. E aí a gente ainda vai aprender como calcular esse tipo de concentração de base fraca e ácido fraco, que é a chamada reação de hidrólise. A gente vai ver isso com calma. Mas foca aqui
em ácidos e bases fortes no momento, tá? Então, sabendo que a equação que rege o cálculo de pH e de pOH é pH igual a menos log de H3O+, e pOH é menos log da concentração de OH-. Ora, vimos também com relação à constante de equilíbrio para a água pura, que é o Kw, chamado K-Water, que é a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Tudo isso daqui vai dar 1 vezes 10 a menos 14. Então, se eu sei que H3O+, é 1 vezes 10 a menos 4, o cálculo da água pura, e OH-, a concentração dela é 1 vezes 10 a menos 7 também, é igual, tá? Se eu pegar aqui, ó, e jogar o pH aqui, eu vou ter que pKw é igual a pH, né, que é isso daqui, é menos log disso daqui, mais pOH, que é menos log disso daqui. Quando eu faço essa soma aqui para P, né, eu tomo um antilogaritmo aqui, vai ser igual a 14, ou seja, 7 mais 7 é igual a 14. Então, para a solução neutra, a concentração de H3O+ vai ser igual à minha concentração de OH-, ou seja, 10 a menos 7 mol por litro, certo? Para a solução ácida, como eu falei para vocês, eu vou ter a concentração de H3O+, ela é muito mais elevada que a concentração de OH-. Se aqui eu tenho concentração maior que 1 vezes 10 a menos 7 e eu tenho OH- menor que 1 vezes 10 a menos 7. Então, logicamente, o pH vai ser maior, tá? Para a solução alcalina, eu tenho pH menor, ou seja, o pOH dela é alto e pH dela é baixo. Tá? O pOH é só calculado para substâncias básicas, pH, substâncias ácidas. Se eu tenho uma substância básica e sei que o pH é elevado, o pOH é baixo. É uma gangorra, entendeu? Então eu tenho aqui a concentração de H3O+ muito inferior à concentração de OH-. Então, para facilitar, foi desenvolvida uma tabelinha bem interessante para vocês, para mostrar no dia a dia como funciona o cálculo de pOH e pH. Então, substâncias como suco gástrico, que é o que está lá no seu estômago, né? Que é composto praticamente por ácido clorídrico e bile. Então, nós temos aqui o pH dele, ó, próximo a 1, tá? E pOH dele é 13. Ambos têm que dar 14. Ó. Se um é 1, o outro é 13, porque a soma tem que dar 14. Então, a concentração de H+, ou H3O+, é 1 vezes 10 a menos 1. E aqui, ó, de OH- é 1 vezes 10 a menos 13. 10 a menos 13 é um número extremamente pequeno, certo? Então, ó, suco de limão, pH 2. Então, ó, temos aqui, ó, a concentração de H+, ou H3O+, é 1 vezes 10 a menos 2. O pOH é 12, porque a soma tem que dar 14. Se um aqui é 2, o outro tem que ser 12. Então, a concentração desse é 1 vezes 10 a menos 12. Então, refrigerante do tipo cola, assim como o vinagre, tem pH 3, aproximadamente 3, tá? E pOH 11. E por aí vai, até chegarmos em, por exemplo, leite magnésia, que é aquela substância que você usa para evitar que você tenha gastrite, ou quando você está com uma acidez no estômago muito elevada, tendo azia constantemente, e você toma o leite magnésia para eliminar aquele mal-estar no seu estômago. Então, para praticarmos, nós vamos resolver esses exercícios aqui, ó. Somente a primeira questão, letra A e letra B, tá certo? Vocês façam e me coloquem aí o resultado, por favor. Então, meus alunos, é com essa aula que nós encerramos o conteúdo relativo aí a substâncias inorgânicas e cálculo de pH. Mas não exatamente encerramos aqui, nós vamos ter ainda outra aula explicando melhor sobre isso, envolvendo agora ácidos e bases fracos e o conceito de hidrólise para calcular o pH desses ácidos e bases fracos. Então a gente se vê na próxima aula. See you! Bye!